Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, em que nós podemos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, por cada pessoa que irá ouvir essa gravação, Pai, que é para o engrandecimento da Tua obra, Senhor. Tu disseste, Senhor, que nós erramos por não conhecer a Tua palavra. Portanto, Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor. Transforma as nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Inspira, Senhor, o pastor Hélio, Senhor, a trazer palavras que realmente nos edifiquem, Pai. Nós agradecemos por este momento, Senhor Deus, e abençoamos a todos que vierem a ouvir essa palavra, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, antes de nós começarmos, vou só ajustar aqui. Pronto. Antes de nós começarmos, eu quero falar algumas coisinhas sobre essa escola do Alicerce Bíblico. O objetivo da nossa escola, a Escola do Alicerce Bíblico, é crescimento em conhecimento. No culto de domingo, a gente tem crescimento espiritual, onde nós vamos falar ao coração, nós vamos tratar do comportamento humano e nós vamos poder buscar a Deus. Isso a gente faz no domingo. Na terça-feira, na escola do Alicerce Bíblico, eu quero trazer para vocês conhecimento da palavra, entendimento da palavra. Eu escolhi algumas literaturas, né? No caso dessa de hoje aqui, é esse livro aqui, ó, quer ver? Uma boa parte do que eu vou falar, não sei se está ao contrário, deve estar ao contrário, né? Mas eu não sei como desfazer o contrário aí, tá bom? Esse é o livrinho que eu vou usar. E também... Para nós não fica ao contrário, Hélio, ficou certo. Fica certo, é? Tá. Fica. Obrigado. Sabe como é que é, né? Estou aprendendo ainda a mexer com essa história de internet aqui, e eu ainda, você sabe, né? A gente sofre um pouco. É muito moderno esse negócio, mano. Mas vamos lá. Como a gente está gravando, eu queria dizer o seguinte, para quem está nos ouvindo, eu vou disponibilizar, tá bom? Esse arquivo com as minhas anotações. Está aqui, ó, as minhas anotações que eu fiz. Dá para ver? Tá? Se alguém quiser, depois eu posso disponibilizar também essas anotações. Mandar por e-mail, por WhatsApp, não importa como, é só me comunicar. Bom, o formato desta escola que nós vamos fazer, ela vai ter o formato de 45 minutos. Então, eu vou procurar falar aqui em torno de meia hora, mais ou menos, e depois nós vamos ter mais ou menos uns 15 minutos, talvez possamos até exceder um pouco os 15 minutos, e aí nós vamos abrir para perguntas, e vocês vão ter um questionário no final. Esse questionário tem por objetivo fazer com que você reflita, que você responda, e assim que tiver uma pergunta sobre esse assunto para você, você consiga dar uma resposta adequada. Tá ok? Mas vamos lá. Então, o tema que eu escolhi hoje são as Escrituras. Nós vamos falar basicamente sobre as Escrituras. Eu ainda não vou falar sobre a questão arqueológica e sobre as questões de tradução. Não vou fazer isso. Por enquanto, vai ser um assunto só sobre a veracidade. O porquê que nós cremos, como nós cremos, quais são as bases bíblicas do que nós cremos. Esse é o objetivo. Então, talvez numa outra ocasião a gente possa falar um pouco mais sobre as questões de tradução e coisas um pouco mais profundas. Mas o objetivo aqui
não é chegar nesse ponto, tá? Então, eu vou falar sobre as Escrituras. As Escrituras, né, todo mundo, né, já conhece, sabe muito bem. Aqui eu uso esta versão, a CF, tá bom? Almeida Corrigida Fiel, que é o texto fiel. As Escrituras, elas são a base da nossa fé. Elas estão no escopo da nossa fé. Tem muita gente que fala assim, o manual de vida do cristão é a palavra, é a Bíblia. A gente chama de palavra também, né? Quando a gente fala de palavra, assim, vamos dizer assim, no linguajar mais coloquial, é a Bíblia. Palavra é a Bíblia, tá? Porque a gente inconscientemente tenta fazer uma associação da palavra de Deus com a Bíblia. Tá ok? Esse é o motivo de nós usarmos a palavra. A gente chama de palavra também o Senhor Jesus. Jesus é a palavra, ou ele é o verbo. Né? Como está lá em João, lá no capítulos iniciais de João, ele fala lá sobre o verbo. Né? E vamos dizer assim, esses jargões, essas palavras que a gente usa, ela remonta um pouco à nossa cultura, a maneira como nos foi ensinado as coisas, certo? Então, vamos lá. Eu, pastor Hélio, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio nisso. Quando eu leio a Bíblia, eu sei que o que eu estou lendo é algo que saiu do coração de Deus, é algo que saiu da mente de Deus para o meu entendimento, para o meu crescimento espiritual. É assim que eu enxergo. Isso eu estou falando de maneira pessoal, inclusive. Então eu entendo que quando eu leio a Bíblia, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou abrir aqui um texto qualquer, né? Então Jesus, Mateus 22, 1. Então Jesus respondendo, tornou a falar em parábolas, dizendo, e assim vai. Olha lá, o reino de Deus, o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou, Eu entendo que o que eu estou lendo saiu do coração de Deus. Saiu lá de dentro da mente de Deus. Por quê? Porque Deus, na sua essência, ele quer que eu, Hélio, melhore a minha vida. Que eu, Hélio, tenha uma condição melhor de vida. Não só a vida física, como minha vida espiritual. Não é? Porque quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, por consequência, a nossa vida física tende a melhorar. Vou dar um exemplo para você. O sujeito fuma, para de fumar. O sujeito bebe, para de beber. O sujeito se droga, para de se drogar. Ele se prostitui, para de prostituir. Percebe? Então você tem um aumento na qualidade de vida. Vou dar um outro exemplo. O sujeito é uma pessoa rancorosa. Quando ele conhece a Jesus, o coração dele começa a perdoar mais. E todos sabem que o perdão faz bem para a saúde física. E assim vai. Então é importante a gente considerar que o que está escrito aqui na Bíblia veio do coração de Deus para a melhora da minha vida. Tá bom? Não só no âmbito físico, como no âmbito espiritual. E eu diria assim, muito mais. Por exemplo, uma família destruída. Quando a pessoa começa a se converter ao Evangelho de Cristo e ele começa a buscar as coisas espirituais que estão nos Evangelhos, na Bíblia, a vida do sujeito melhora em casa, melhora na família. O sujeito começa a ter uma vida melhor. Percebe? Então, a gente tem que considerar esses detalhes aí. A gente tem que considerar isso para a nossa vida. Por isso que, em muitas ocasiões, meus irmãos queridos, eu
vou lá no WhatsApp, mando uma mensagem para vocês e falo assim, olha, medite hoje um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Vai lá, se reúna com a sua família. Busque um momento onde vocês possam estar juntos. E lá você vai buscar a Deus, vai orar, nem que seja 10 minutinhos ali antes do almoço, ou até mesmo depois, não precisa ser antes do almoço, pode ser depois do almoço. Terminou de almoçar, está naquele momento prazeroso, gostoso, em que você está com a família. Vai lá, vamos aqui, meus queridos filhos e esposa, vamos orar um pouquinho, vamos buscar a Deus, vamos dedicar um minuto de reflexão. Olha, o pastor Hélio falou aquele dia uma palavra que eu gostei muito do que ele falou. Ele falou isso. Aí você começa a puxar um assunto, começa a puxar uma conversa e aí você melhora. O seu relacionamento familiar melhora. O seu relacionamento com a sua família melhora. Percebe? Funciona assim. A Bíblia, ela serve para isso. Para mudar a nossa vida. E é importante nós considerarmos o entendimento da Bíblia, o entendimento do que está escrito, como algo importante para o nosso dia a dia, para as nossas relações pessoais, percebe? Lá no nosso trabalho, nos negócios. É tão bom quando você vai fazer um negócio com alguém e você fala, puxa vida, essa pessoa é uma pessoa íntegra, é honesta, eu posso fazer um negócio bem feito. Vou dar um exemplo aí, você vai lá comprar um automóvel, por exemplo. Né? Você vai lá e comprar um carro e você encontra a pessoa que está vendendo o carro, ela tem a mesma fé que você. Ela é cristã, ela é cheia de amor e ela está ali trabalhando porque tem que trabalhar. E aí você faz um negócio com ela e fala, poxa, que bom, eu fiz um negócio com uma pessoa, né, que é cristã e que não vai querer me enrolar. É tão bom isso, faz bem para a nossa alma. O cristianismo propõe isso, é assim que nós pensamos. Mas vamos lá. Muito bem. A primeira pergunta que eu quero responder aqui para vocês é, vamos destruir a Bíblia? Eu proponho para vocês destruir a Bíblia completamente. Vamos pegar todos os exemplares da Bíblia, todos, que tem no planeta Terra e vamos botar fogo. E vamos acabar com a Bíblia. Vamos acabar com o que está escrito. Vamos pegar os originais da Bíblia, vamos destruir. Se você fizer isso, o que vai acontecer com a humanidade? Né? Vamos pensar que a Bíblia, ela traz tudo isso que eu acabei de falar para você. E a partir de agora, nós vamos viver um mundo sem a Bíblia. Um mundo sem a possibilidade de que os nossos filhos conheçam a obra de Cristo. Vamos pensar na possibilidade de que tudo que nós formos fazer a partir de agora, a moral cristã não existe. Essa integridade que foi, vamos dizer assim, lapidada pela fé cristã, vamos destruir essa lapidação. Como é que seria a humanidade? Como é que seria o mundo hoje? Como é que seria a cultura ocidental? Eu temo, por exemplo, por algumas religiões. Eu temo. Né? Eu tenho algumas religiões em baixa conta, vamos dizer assim. Né? Mas se nós tirarmos o cristianismo da equação humana, o que vai acontecer é o seguinte, ela deixa de ser o pilar moral. Ela deixa de ser, vamos dizer assim, o pêndulo dos bons costumes, das boas práticas. Porque dentro do cristianismo tem um ensinamento de Cristo que é fundamental, é basilar, que é ama a teu próximo como eu vos amei. Isso é Jesus falando. Então Jesus vai lá e diz assim, ama o teu próximo como eu amei vocês.
Muita gente pega e distorce esse versículo aí. Ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é coisa do Velho Testamento. Coisa do Novo Testamento é: ama o teu próximo como eu vos amei, como Cristo amou. Então, se nós destruirmos a Bíblia e o conceito cristão, esta prática de amor, ela vai deixar de existir. Por isso que a Bíblia ela é necessária. Ela é fundamental. Ela é a base do nosso conhecimento. Antes de eu provar fisicamente, olha, fisicamente isso aqui é um texto que foi escrito lá atrás, que foi falado lá há 2000 anos atrás, etc, etc. Existem os escritos, os hieróglifos e etc. Antes disso, vamos pensar na questão prática da existência do cristianismo. Vou dar um exemplo. Grandes nações foram criadas como base o cristianismo. Elas podem ter errado em determinadas coisas. Um exemplo aí, o caso é os Estados Unidos. Eles podem ter errado em algumas coisas, mas você vê a tradição cristã muito forte na cultura americana. Então, uma das provas da necessidade da escritura, da Bíblia, é justamente ela ser o pilar moral da nossa vida, em sociedade. Ela é o pilar moral. Ela é o pilar dos bons costumes. E nós necessitamos desta Bíblia para que eu me torne sábio. Não a sabedoria da física, da química, da biologia, não. Eu estou falando da sabedoria do comportamento, da sabedoria das relações pessoais, da sabedoria de você poder ajudar alguém a tomar decisões. Essa é a sabedoria que eu estou dizendo. Por isso, a Bíblia ela é importante. Ela nos dá padrões e parâmetros para eu ter boas práticas no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, na minha vida como um todo. Essa vamos dizer assim. E quem não quer isso? Nós precisamos disso. Nós precisamos conhecer essas coisas, conhecer a Deus. Nós precisamos ter um bom convívio, senão nós seríamos animais lá nas cavernas. Seríamos os homens das cavernas. Chega na época do cio, você se procria, chega na hora da fome, você caça para comer, e não é isso. A existência humana é uma existência, ela é rica, ela é inteligente, ela visa o bem do próximo, não só o seu bem. Ela visa o convívio em família, em sociedade, e ter boas práticas de convivência. Por isso que o cristianismo ele é bom. Ele pode ser visto como ruim quando você vê uma religião específica. Você pega uma religião, uma igreja que promoveu uma distorção qualquer dos conceitos bíblicos, esqueceu outros conceitos, e aí você vai olhar de longe e vai falar, nossa, eu não quero ser isso aí. Não quero. Mas nós não podemos culpar toda a Bíblia pelo erro dos outros. A Bíblia, muito pelo contrário, a Escritura, ela é perfeita, ela é ótima. Ela é excelente, ela me dá condições de melhorar a minha vida. Muito bem. O que seria de mim? O que seria de você sem o conhecimento da obra de Cristo? Suponha que você não conheça a obra de Cristo, que você não conheça a obra redentora de Cristo, aquilo que nos dá a esperança. O que seria de mim? O que seria de nós? Percebe? O que nós viveríamos? Seríamos robozinhos
A gente levanta de manhã, vai trabalhar, volta do trabalho, almoça, volta para o trabalho depois, trabalha, vai, depois volta para casa, janta, aí janta, toma banho, vai no banheiro e faz isso e faz aquilo e pronto, vai dormir, no dia seguinte é a mesma coisa. No dia seguinte é a mesma coisa. No dia seguinte os anos vão passando, você vai envelhecendo e a sua esperança vai se esvaindo. O tempo vai comendo o seu corpo. O tempo come você por dentro. Ele te envelhece. Chega um momento que você tem uma doença. Chega um momento que você perde a esperança e fala: puxa, eu cheguei até aqui na minha vida e agora eu vou morrer e não fiz nada. Não aconteceu nada. Que vida miserável que eu tive. O cristianismo muda isso. A Bíblia nos leva ao entendimento de que a nossa vida ela é muito mais do que a matéria ou o invólucro que eu ocupo. Percebe? Muito bem. A Bíblia nos revela coisas. A Bíblia nos informa coisas importantes. Você pode chegar à conclusão a respeito da natureza de Deus pela razão. Você vai lá na filosofia, pega os filósofos lá, pega todos eles, Immanuel Kant, Hegel, quem quer que seja, Sócrates, todos os filósofos que você quiser. Se você os estudar, você vai perceber que você pode entender a natureza de Deus pela razão. Mas não é isso que importa. Pela razão e pelo raciocínio lógico. Você quer ver um exemplo? Quando eu estava fazendo mestrado em física nuclear, para quem não sabe, eu sou mestre em física nuclear. Fiz física, depois fui lá para o laboratório, trabalhar no laboratório. E quando eu estava no laboratório, um amigo meu, que tinha sido meu professor da faculdade, depois eu era mais velho, já era mais velho, inclusive mais velho que ele chegou para mim e sabia que eu era pastor, que eu era crente, tá? Ele chegou para mim e falou assim: Hélio, como é que pode? Você é um cara que conhece tanto de física, você entende tanto da sua parte aí da física e tal, e como é que você pode acreditar em Deus? Como é que isso pode? Você não vê, você não consegue enxergar pela matemática, pela lógica, pelos experimentos do que é a matéria, como ela se comporta, e tem que colocar Deus no meio. E o nome dele era Fred. Eu falei: Fred, você é que é um homem de fé, porque em tudo que eu estudei até agora, toda a matemática que eu vi, toda a física que eu estudei até agora, só me provou a existência de Deus. Você é que é um homem de fé, que apesar de ter toda essa vastidão de conhecimento, não consegue enxergar a Deus. Precisa ter muita fé para isso. Então eu te considero uma pessoa de fé. Percebe? Então, você pode, pela razão, pelo raciocínio, você pode encontrar entendimento para a natureza de Deus. Só que isso demora e você pode ter um entendimento errado, distorcido. Teve um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz o seguinte, que faz bem para o cristão buscar a paz e a piedade nos evangelhos, porque somente neles está a fonte das verdades profundas e espirituais, depois de a razão ter explorado em vão todas as possibilidades. Hegel, também um outro filósofo alemão importante, diz o seguinte, quando ele estava no leito de morte, ele diz o seguinte, ele fala assim, que o único livro que ele deveria ter lido nos seus últimos dias de vida era a Bíblia. Justamente porque ele não estava à procura de sabedoria humana, ele estava à procura da sabedoria das coisas espirituais. Ele sabia que ele iria morrer, sabia que não havia esperança, e ele chegou a essa conclusão. Muito bem, passando adiante.
Daqui a pouco eu já acabo, tá, irmãos? Talvez não dê tempo de eu falar tudo aqui, mas vamos lá. A revelação, ou a Bíblia, ela tinha que ser algo escrito, não dava para ser algo falado, por tradição e por memória. Os livros são a melhor forma de nós preservarmos uma ideia entre as gerações. A Bíblia é o livro escolhido por Deus, onde a igreja incluiu somente os livros inspirados. Poxa vida, mas como é que eu sei que um livro é inspirado ou não? É difícil isso, realmente é difícil. Tem que haver o que a gente chama de cânon. O cânon, na realidade, o cânon é uma reunião de pessoas que conhecem profundamente um determinado assunto, né, e delibera sobre aquele assunto. O cânon está ligado a rigor. A palavra cânon significa rigor. Dentro da matemática, a gente usa as equações canônicas. A gente chama de equações canônicas. São equações rigorosas. O cânon da Bíblia, ele foi formado em duas partes. Uma é o Velho Testamento e a outra parte é o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele versa sobre um povo chamado povo judeu. Esse povo judeu, ao longo dos séculos, coisa de 4 a 5 mil anos atrás, começaram a ser escritos esses livros, vamos dizer assim, livros proféticos, e eles começaram a guardar esses livros proféticos, que foram, ao longo do tempo, sendo utilizados para assentar o entendimento da religião deles, que é o judaísmo. Então, dentro da religião judaica, a Bíblia deles é exatamente o Velho Testamento que nós temos hoje. Então, nós temos aqui no Velho Testamento alguns livros. Esses livros são exatamente os livros que estão na Bíblia dos judeus. Algumas outras igrejas, religiões cristãs, resolveram agregar outros livros que nós, evangélicos e os judeus, também chamam esses livros de apócrifos. Um livro apócrifo é um livro agregado ao cânon judaico. Ok? Mas quem determinou o cânon judaico? Foi a religião judaica. Ou seja, ao longo do tempo, os livros foram escritos. Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, Salmos, Provérbios, Jó, 1 Reis, 2 Reis, e assim vai. Tem um monte de livro lá. Esses livros foram escritos lá no passado, antes do Novo Testamento, antes da vinda de Cristo, ou seja, há cerca de 2.000 anos atrás, coisa de 400 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás. O último livro foi praticamente escrito. O primeiro livro da Bíblia provavelmente foi escrito há coisa de 5.000 anos atrás. E esses livros foram sendo carregados, copiados, reescritos no sentido de copiar, né? Reescrever no sentido de copiar. Né? E isso foi feito ao longo dos anos lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, quando chega Jesus, que a história de Jesus aqui nos interessa, do Velho Testamento, nós não temos muito interesse no Velho Testamento. O nosso interesse no Velho Testamento é entender como as coisas chegaram até Jesus. Como as coisas culminaram na existência de Cristo, o nosso Salvador, aquilo que a gente sempre tem pregado aqui para vocês. Então, lá no Velho Testamento, ele aponta para a existência de Cristo, para a chegada de Cristo. Se não existisse o Velho Testamento, nós provavelmente perderíamos parte
do entendimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos nos concentrar agora no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito a partir da existência de Cristo. Quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, uns 50 anos depois desses fatos, começaram-se as escrituras, começaram-se a escrever. Então nós temos ali os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois tem Atos dos Apóstolos, que foram escritos por pessoas que participaram da existência de Cristo. Aí depois daquilo ali começaram as tais cartas. Carta aos Romanos, carta aos Coríntios. Quem escreveu a maior parte dessas cartas foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele recebeu a incumbência, ele se converteu. Tem aquela famosa história de que Paulo estava num cavalo indo para Damasco, e aí ele viu uma luz muito forte, e Jesus veio e falou com ele. Lembra que ele fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que adianta recalcitrar contra os aguilhões? Está lá em Atos. Você procura lá em Atos e leia. Aí Paulo se converte ao cristianismo. Paulo era um fariseu, ele era um judeu de primeira, ele era um sujeito rigorosíssimo com relação ao judaísmo, perseguia os cristãos, era muito inteligente. A gente tem que levar em consideração que Paulo era um sujeito de inteligência acima da média, ele tinha uma inteligência muito grande. Deus o escolheu. E Paulo resolveu sair dali da região de Jerusalém, da onde ele estava, ali do Oriente Médio, e resolveu sair para ir para outros lugares. Então ele começou a viajar ali na região da Grécia, ele viajou ali na região da Itália, ele fez algumas viagens. E no caminho dessas viagens, que durou muitos anos, foram muitos anos, cada viagem que ele fazia durava aí 4, 5 anos. E ele ia para uma determinada cidade, um local, pregava o evangelho, ficava um certo tempo lá, falava de Jesus para as pessoas se convertiam, e aí ele formava uma igreja. Ele formou várias igrejas. Ele formou lá em Corinto. Corinto fica na Grécia. Ele foi lá para Roma. Ele formou uma igreja em Roma. Tem carta aos romanos. Ele foi para Galácia. Aí ele fez a carta aos Gálatas. Ou seja, depois que ele pregava o evangelho, ele saía de lá, ele ia embora e para ele manter contato, ele escrevia as cartas. E nestas cartas ele tinha por objetivo ensinar as pessoas como viver o evangelho. O que era o evangelho, o que era a obra de Cristo, a obra redentora. E isso foi feito ao longo das cartas. Então nós temos uma espécie de um ajuntamento de textos que foi feita. Essa parte histórica eu sinto muito, mas eu não estudei, não tenho condições de falar agora para vocês. Mas num determinado momento resolveu-se juntar todos esses escritos e houve então o cânon do Novo Testamento, que é constituído dos evangelhos, 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e as cartas, tanto de Paulo e dos outros apóstolos. E foi nos legado esses textos. E a partir desses textos, nós formamos o entendimento do nosso cristianismo. Tá ok? Então, eu vou parar por aqui, porque senão eu não vou continuar, eu não vou conseguir pôr para vocês as questões. Mas olha só, 3 outros pontos aqui importantes. A Bíblia, ela é única. Não existe nada parecido com a Bíblia. Você fala assim, mas tem o Alcorão. O Alcorão não é parecido com a Bíblia. Ela não tem o amor de Cristo, como tem a Bíblia. Tem um outro escrito lá do, Zaratustra. Não tem o amor de Cristo lá dentro. Ela é única. É muito maravilhosa a Bíblia. Então poderia, se você estiver anotando aí, né? Bom, eu passo para vocês depois por escrito.
Deus usa a Bíblia para nos esclarecer através do seu Espírito Santo. E mais, a Bíblia, ela é um organismo vivo. Ela é viva. Ela não é só simplesmente um conjunto de regras, mas ela é um arcabouço de conceitos que são dirigidos ao coração do homem, de maneira a levá-lo à realidade espiritual, mostrando que a matéria é consequência da atividade espiritual. Então, se você pegar a Bíblia num dia que você está alegre e você pegar um texto, você vai olhar aquele texto e aquele texto vai te dar um significado. Se você pegar a sua Bíblia e ler o mesmo texto, um outro momento, aquele texto vai te dar uma outra sensação. Então a gente costuma dizer que a Bíblia, ela é viva. E mais, ela é completa. A Bíblia, ela contém tudo aquilo que você precisa para mudar de vida. Percebe? Embora existam interpretações, podem ocorrer interpretações, etc. e tal, mas o bojo, aquilo que é a salvação do homem, está dentro da palavra, está dentro da Bíblia. Ela é completa nesse sentido. Bom, gente, então eu encerro por aqui. Já ultrapassei os meus meia hora aqui. Eu queria deixar mais ou menos uns 10, 15 minutos para a gente poder conversar. Tá ok? Eu vou encerrar a gravação, só um minutinho.